Boa noite, Warley. Boa noite, Marta. Tudo bem? Tudo bem? Que bom estar com vocês aqui hoje. A gente também está Legal, muito obrigado. feliz. A gente que Muito agradece por obrigado. você nos ajudar aqui nesse momento que a gente tem que fazer tudo à distância, né? Mas mesmo assim a gente não vai deixar a mensagem, né, de lado. Pelo contrário, cada vez mais transmiti-la, né? Sim, aproveitando isso, né, a gente está tendo a oportunidade de perceber o quanto o nosso movimento espírita é dinâmico. Tanta É, coisa acontecendo nesse mesmo horário, em vários lugares, tanta live falando de é doutrina, isso é verdade. maravilhoso. E a gente não percebia que isso tudo acontecia ao mesmo tempo, É né? E verdade. agora a gente está tendo a oportunidade de perceber, muito legal. É assim. Não falta oportunidade de se conectar, né? Isso. Então tá, boa noite para todo mundo que está entrando. Um feliz Dia das Mães para as mamães que estiverem aqui assistindo. Espero que tenham tido um dia, mesmo à distância, né? Mas um dia lindo. E para a gente não perder tempo, né? Porque a nossa live ela tem 1 hora só, é pouco tempo para fazer tudo que a gente quer. Eu já vou dar início então com a leitura de ambientação, para que depois a gente possa continuar com a palestra, tá bom? Então, foi escolhido pelo nosso companheiro o livro Vinha de Luz, né, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 35, que pedes. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá o Senhor a tua alma. Então é uma mensagem muito linda, né, que Emmanuel nos traz e muito propícia ao momento atual, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente pede. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Você faz a final depois, né? Positivo. Então tá bom. Então Tudo vamos bem. nos concentrar agora, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, espiritualidade maior, aos mentores responsáveis por este trabalho, que possam envolver-nos, que essa mensagem possa chegar para todos, mesmo aqueles que não estarão conectados aqui com a gente nesse momento, mas que de alguma forma possam receber essa mensagem que será dada aqui pelo nosso amigo. Pedimos também que a espiritualidade possa envolver o nosso companheiro, para que ele seja auxiliado e intuído com os melhores pensamentos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho mais uma vez, e assim pedimos permissão para iniciar a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Então, Arley, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está te assistindo, e aí você pode seguir com a sua palestra, tá bom?
E essa palestra é diferente, né? É um momento mais descontraído. Então, se você quiser ler algum comentário, alguma coisa, você fica à vontade. Tá, obrigado, Marta. Então, eu sou o Arley, já estive algumas vezes lá no Suave Caminho, né? A turma maravilhosa, eu gosto muito daquela equipe. Eu frequento hoje o Grupo Espírita Recanto da Fraternidade, em Macaé. Estamos trabalhando, assim como vocês, tudo é online. Fazemos diariamente os nossos encontros do estudo do Evangelho, para a gente ficar conectado com os trabalhadores. Então, a gente está firme nesse propósito de mantermos viva a chama do nosso movimento espírita. Então, Recanto da Fraternidade em Macaé. E falar para você, Marta, se... Tudo bem? Tá bom, tá ótimo. Tudo bem, Tá então. bem. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o poder da prece. Sempre que me é dado a oportunidade de escolher um tema para falar, eu olho para dentro de mim. Eu olho para dentro de mim e vejo onde eu preciso melhorar, onde eu estou falseando, onde eu não estou bem. Uhum. Então, já há algum tempo, me foi passado isso muito antes dessa história de quarentena que estamos vivenciando. Sim. E eu falei, vou pensar o que eu estou precisando rever em mim. Então, pensei durante uma semana para dar o retorno à Geisa e falei assim, eu preciso fortalecer em mim essa certeza, essa fé, né, no que a prece ela tem um poder maravilhoso, um poder fantástico e que eu não consegui ainda ver esse poder, o quanto isso é profundo, e a gente vê o resultado disso com outras criaturas. O poder da prece de algumas pessoas é fantástico. Assim, por que eu não posso também ter esse poder? Agora, como fazer? Então, eu falei assim, eu preciso desenvolver essa história. Eu preciso desenvolver isso. Bem, aí no nosso grupo também, provocando a situação, o resultado é que caímos no capítulo lá 27, onde fala do pedir e obtereis lá no Evangelho, né? Pedir Uhum. e obtereis. Então o grupo estudou bastante isso aí e eu fui só absorvendo o trabalho que eles desenvolviam, né? E eu Recolhendo material, né? eu falei, prestando bastante atenção no estudo da equipe. E isso me trouxe assim bastante conhecimento para mim, para eu ver Uhum. como eu posso fazer e reconhecer esse poder da prece. Muito bem. Então, qual é o sentido da prece? Para que a gente ora? A gente ora para a gente fazer a conexão com Deus. Sim. É para isso que a gente ora. Mas como temos feito as nossas orações? Como é que temos feito? Quando você me solicitou, fez a colocação se eu tinha alguma sugestão de página, eu falei, tenho sim, mas eu não Uhum. estava com a mão, não sabia pontuar. Eu falei assim, eu te passo amanhã. E passei essa Uhum. página de Emmanuel, que fala para nós do que pedes. Sim. Amigo, o que pedes? Então, a gente às vezes reclama muito, a gente fica zangadinho com Deus, porque Deus não nos atende.
as súplicas. Sim. Então, a gente fica magoado, fica igual aquela criança mimada. Ah, eu não fui atendido, eu não vou mais fazer as minhas orações, não está adiantando nada. Eu peço, peço, peço e nunca sou atendido. Bem, mas espera aí. Eu não sou atendido por quê? A gente quer fazer, por acaso, alguma barganha com Deus? Outro dia eu ouvi o Haroldo falar: Deus não é vendedor. Deus não faz barganha com ninguém. Deus é, simplesmente. Então, Emmanuel vem nessa página trazendo essas colocações para nós do que pede. Então, o que a gente pede? É importante a gente saber o que a gente pede. Eu vou Sim. pedir, o que eu devo pedir a Deus em minhas orações? Bom, a gente parte do princípio seguinte: Deus conhece todas as nossas necessidades, não é mesmo? Deus conhece todas as nossas necessidades. Tudo que eu preciso, Deus sabe. Deus sabe o que eu vou fazer daqui a pouco. Quais são as minhas tendências. Embora eu tenha o livre-arbítrio, mas Ele sabe perfeitamente qual vai ser a minha escolha. Então, o que eu peço a Deus? É preciso que eu saiba o que eu peço a Deus. O que eu tenho pedido até então? Às vezes a gente fica meio preocupado. Tem um ente querido que está doente. Está muito doente. Aí a gente pede a Deus: ah, Senhor, ajuda fulano. Ele está tão abatido, ele precisa tanto melhorar. Eu gostaria que ele melhorasse, Senhor, ajude-o. Aí a gente fica suplicando a Deus a ajuda para aquela pessoa. Mas, em nosso entendimento, a ajuda que deveria vir é a pessoa ficar curada daquele mal, Sim. com a saúde plena depois, e voltar a realizar as mesmas coisas que vinha fazendo. Ou seja, muitas vezes cometer os mesmos erros que vinha cometendo. Então, Sim. a gente está pedindo uma coisa que é prejudicial, na realidade, àquela criatura. Não é? Então, a gente precisa refletir. Como eu vou orar, então, a Deus para esse meu amigo, para esse meu irmão que está doente? Eu vou pedir para ele ficar bom? Simplesmente, eu não sei como fazer esse julgamento, eu não sei o que é melhor para ele, se é ficar doente, né, para ele resgatar débitos, ou se ele se ficar doente para evitar que ele cometa novos erros. Então, a gente não sabe. Então, o que pedir a Deus em favor do nosso irmão? Pedir a Deus que lhe conceda tudo que seja necessário para o seu aprimoramento, para a sua evolução, para que ele possa ter resignação durante esse resgate, se for o caso, que ele tenha a inspiração necessária para passar por determinada provação, se for um caso. Mas pedir para a pessoa simplesmente ficar livre da dor, talvez não seja o que ela precise. Então, a gente também não sabe, mas a gente pode. A gente pode pedir, porque às vezes dói na gente, a gente não gosta de ver as pessoas sofrendo. Né? A gente não gosta. Eu tenho sempre. Eu sempre tenho essa dúvida, né? Eu sempre tenho essa dúvida exatamente nesse tema que você está falando, no caso da doença, né? Eu estou engatinhando, eu falo que eu estou há 7 anos no Espiritismo, né? Seguindo a doutrina. E aí, quando eu paro para fazer prece, que eu vou pedir por saúde para alguém, isso sempre fica na minha cabeça. Né? Peço para que fique bom fisicamente ou aquilo realmente é necessário. Então, o que eu peço ainda no meu desconhecimento, que eu tenho muito para aprender, é que seja feito o melhor para ele e que a gente tenha um entendimento para isso também, né? Isso. Então, esse é o caminho. É dessa forma que a gente deve orar. Então, essa reflexão é que a gente deve fazer antes da súplica. Né? Para a gente dar para a pessoa
aquilo que realmente ela mereça, Sim. né? Então, a gente não sabe. Então, a gente coloca tudo aquilo nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para ela. E Deus vai compreender que nós estamos querendo o melhor para ela. Sim. E muitas vezes vai atender as nossas súplicas e vai ajudá-la. E muitas vezes aliviando a pessoa da dor mesmo. Sim, sim. Aí, de repente, como dizem alguns amigos, deixa uma sequelinha lá para ela não esquecer, não é? Para ela ficar alerta, fica ligada aí, porque a situação não é brincadeira. A vida é de provas e expiações. A gente está aqui para Sim. isso mesmo. A gente não veio aqui a passeio. Sim. A gente tem uma tarefa a cumprir. Então, vamos fazer isso. Né? Então, o que pedes? O que a gente pede? A gente precisa refletir no que a gente vai pedir a Deus. Então, é essa reflexão inicial da página para a gente ir avante, para a gente desenvolver. Agora, eu gostaria de fazer algumas considerações para a gente adentrar mais no poder da prece. Primeiro, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, vem questionamentos gigantescos na nossa mente. Você disse que está aí há 7 anos e pouco no movimento espírita. Que maravilha! Então, você começa estudando o livro dos Espíritos, bate na primeira pergunta que vem logo: o que é Deus? É Deus. O que é Deus? A gente já fica meio bolado. Por quê? Porque até a formulação da pergunta, a gente se equivoca. Quem é Deus? Então a gente fica meio confuso porque Kardec vai lá e coloca que é Deus. É... E, né, essa semântica, essa parte da língua portuguesa, para a gente entender, é um problema sério. Isso é profundo. Sim. Porque que é Deus? Como nós entendemos Deus hoje? Como nós entendíamos Deus à época de Abraão? Como que se entendia Deus? Deus era o quê? Deus era um ser. Olha só, Deus era um ser. Um ser mais esquisito, mas era como era compreendido. Deus era compreendido como um soberano, um rei que comandava, um rei que era temido pelas criaturas, poderoso. Até as pessoas falavam: você precisa ser temente a Deus. Até hoje tem gente que pensa dessa maneira, não é? Você precisa ser temente a Deus. E as pessoas temiam a fúria divina, a fúria do soberano, porque encaravam a Deus como aquele patriarca, igual a Abraão, aquele que mandava e desmandava, aquele que fazia e acontecia. Ele falou, está determinado e acabou. Mas Deus não é assim. Então, hoje, nós compreendemos que Deus não é isso. Deus é algo mais. Deus não é um ser. Hoje, nós precisamos compreender que Deus, quando os espíritos colocam a Kardec, que Deus é a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E a gente precisa buscar conhecer esse conteúdo. Porque se Deus não é um ser, se Deus não é um espírito, mas é uma inteligência, parece que tem aí uma individualidade. O que é isso? Então, esse ser, essa coisa que a gente não entende ainda, lá no fundo, a gente não consegue compreender, mas a gente pode reconhecer os seus atributos, os atributos de Deus. Aí a gente começa a refletir. Então, existe Deus, essa inteligência que comanda tudo, que envolve tudo e a todos. Todos nós estamos
envolvidos, né, nesse plasma divino. Nós todos, matéria e espírito, estamos envolvidos no plasma divino, né? Porque conhecemos Deus, espírito e matéria. Temos essa tríade, Deus, espírito e matéria. Espírito, nós. Matéria, tudo que se deriva do fluido cósmico universal. E Deus, que envolve tudo isso. A matriz de tudo. Então, nós somos parte de Deus. Nós somos deuses, como Jesus disse para nós. Uhum. Nós somos deuses. A gente precisa entender isso. Então, é preciso avivar essa parte de Deus em nós. E a gente consegue fazer isso. E a gente consegue fazer isso. É só a gente buscar um pouco a essência divina que está contida nesse todo que nos envolve. Sim. Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Não sei se vocês conhecem, mas muita gente conhece. O livro Pensamento e Vida de Emmanuel é um livro maravilhoso. Onde Emmanuel coloca para nós que tudo o que pensamos, faz parte da nossa vida e cria. Uhum. O nosso pensamento é criador. Veja, o nosso pensamento é criador, é como Deus. O nosso pensamento é criador. Quando você pensou no bem, quando você pensou no mal, você plasmou aquilo. Quer ver? Presta bem atenção, Marta. Imagine agora um botão de rosa branca, perfumada, com aquele cheirinho da Sheila. E esse botão vai se abrindo suavemente, igual aparece nos vídeos. Uhum. Né? Aquela coisa linda, suave. Aí você percebe aquele perfume, aquilo tudo te envolvendo. Você pensou, você sentiu o perfume da flor. Então, quando você sentiu isso, quando você pensou isso, você plasmou essa ideia. E essa ideia se materializou no plano espiritual, no plano que a gente não consegue ver com esses olhos. Uhum. Tudo que a gente pensa, a gente plasma na espiritualidade. Então, se eu penso nessa flor linda, belíssima, perfumada, a gente plasmou essa flor. Aí, quem vai se aproximar? A nossa mente, né, criou isso. A nossa mente criou isso. Então, os espíritos que se afinizam com isso, vão se aproximar de nós, vão falar assim, olha, gente, olha o pensamento daquela criatura, que coisa linda. Eles vão se aproximar. Agora, se nós começamos a pensar rixas, corrupção, maldade, violência, aí a gente fica pensando no coronavírus como uma coisa horrível, uma coisa que veio, isso é bíblico, está aí para prejudicar o mundo, porque Deus vai castigar. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Então, tudo que acontece em nossas vidas é bom. A dor é maravilhosa. Tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. Então, se a gente pensar mal, seja o que for, a gente vai plasmar essa ideia das coisas ruins. Então, as nossas companhias serão quais? Serão aquelas companhias mesmas que se aproximaram de nós quando a gente plasmou aquela bela rosa branca perfumada? Não. Claro que não. Então,
Isso eu estou dizendo para vocês aquilo que Emmanuel coloca lá no livro Pensamento e Vida. E lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, se não me engano, é dedicado à oração. Pensamento e Vida, dedicado à oração. Então, ele vem trazendo para nós exatamente esses pontos em cima da oração. Então, quando a gente vai fazer a nossa prece, a gente vai plasmar aquilo que a gente está idealizando na prece. Agora, precisamos ter um cuidado. Vamos fazer um parênteses aí para considerarmos outras coisas. Nós temos os estudantes aí da psicologia, nós sabemos. É aquilo que muitas vezes a gente faz, mas não sabe por quê. Então, tem algo, a gente não vai se aprofundar nisso, é só para a gente lembrar que tem esse lado inconsciente, no nosso lado inconsciente. Então, o consciente, às vezes, quer uma coisa. Você, com relação à prece, você vai para fazer a sua prece e fala: Senhor, ajuda meu marido. Meu marido anda... Mas, no seu íntimo, não é aquilo que você queria dizer. Aquilo mas o que você queria, na realidade, dizer é o que está no seu inconsciente. Esse cara está me tirando do sério. Que eu penso. Tá travando um pouco aqui. Não sei se é a tua internet. Agora para mim parou. Eu vou encerrar a chamada aqui e vou te chamar de novo, tá, Vá? Só um minutinho. Vamos tentar conectar novamente. Só um minutinho, tá, gente? A gente teve que desconectar. Vou tentar chamar aqui. Aqui. Vamos ver agora se vai melhorar. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu algum problema com o Arlen. Vamos tentar de novo chamar aí. Espera aí.
Aí, acho que tá voltando. Oi. Oi, Warley. Acho que tá virada a tua câmera. Oi. Cheguei. Oi, agora. Estamos te vendo. Acho que deu algum problema na internet, né? Tá me ouvindo? Eu acho que tá com algum problema. Vamos tentar de novo. É, eu que tirei, Fátima. Eu encerrei para chamar outra vez. Ó, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Oi. Oi. Agora tá certinho. Agora tá. Tá. Tecnologia. Deixa a gente na mão, né? A gente ainda está engatinhando. Eu estou engatinhando ainda nessa modernidade toda. Mas é bom que a gente vai aprendendo, né? Sim, sim. Aprendendo coisas novas. Mas então, retornando, Marta, ao raciocínio, a gente falava da questão de Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida. Né? Aí voltamos falando do consciente e do inconsciente. Então, quando a gente pede determinada coisa para Deus, quando a gente, em nossas festas, está falando determinada coisa para Deus, a gente às vezes se sabota. Às vezes a gente fica pedindo coisas a Deus que não é na realidade o que a gente quer. Aquilo é o que a gente está verbalizando. Mas Deus sabe. Deus sabe do que a gente quer. Então, Ele vai dar o que realmente a gente quer. E não aquilo que a gente está verbalizando. Porque, como Jesus falou, pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Então, Deus é Pai, Deus é bom. Qual o Pai, né, em que o filho pedindo pão lhe dá pedra? Sim. Não foi assim que Jesus falou? Ele pedindo peixe lhe dá uma serpente. Se nós, seres humanos, fazemos isso, imagine Deus. Então, Deus nos dá aquilo que realmente a gente quer. Aquilo que a gente está pedindo de verdade. E não aquilo que nós estamos verbalizando. Que às vezes a gente verbaliza uma coisa que não queremos. Sim. É importante a gente saber disso. Porque senão a gente fica falando, a minha prece é fraca, eu não consigo nada do que eu peço. Mas você não está pedindo o que você quer de verdade. Você está pedindo o que você acha. Ou, às vezes, você está pedindo o que as pessoas você quer que as pessoas ouçam o que você peça. Na casa espírita, você vai fazer uma prece, a pessoa pede para você fazer uma prece, aí você faz uma prece de acordo com o que as pessoas querem ouvir, e não o que você está sentindo no fundo do coração. Então, o que Deus vai atender? O que você está pedindo do fundo do coração. Isso é importante a gente saber. Jesus faz algumas colocações para nós. Quando você for orar, recolha-se ao seu aposento, vá para o seu quarto e em secreto ore. Olha, isso é muito profundo.
é muito profundo, porque nesse momento de pedir, de agradecer, de louvar a Deus, que você faça isso, quando eu falo você, Somos repetindo do nós, né? início, eu estou falando de mim, tá? Uhum. Como eu preciso fazer. Então, recolher aos meus aposentos, ao meu quarto em secreto, é ao meu interior, não necessariamente esse espaço físico da minha casa. Uhum. Não, porque isso pode ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, recolha-se ao seu quarto. Feche a porta. Quando ele fala para fecharmos a porta, é para que ninguém lá fora tenha conhecimento do que eu vou tratar com Deus, Sim. das minhas intimidades, dos meus segredos. Falar para Deus todos os meus problemas. Falar aquilo que a gente gostaria de falar para o nosso pai, que é amigo, o Uhum. pai que aconselha, o pai que acolhe. Então, como eu vou falar com esse pai para me acolher? Eu estou fastigado, eu estou assim, eu estou assado, eu estou dessa maneira, eu estou triste, eu estou zangado, eu estou com raiva da Marta, ela judiou de mim, ela fez isso. Então é a hora de você ser espontâneo com Deus, ser quem você realmente é. Por isso ninguém tem que ficar sabendo. É o tratamento entre você e Deus. Uhum. Então, quando a gente, dentro de nós, abrirmos o nosso coração, abre o coração, joga tudo o que você tem para fora para Deus. Aí alguém vai falar assim: mas Deus sabe de tudo isso. Eu não preciso dizer nada disso para Ele. Ele sabe para que eu vou dizer. Verdade? Deus sabe de tudo isso. Mas qual é o objetivo da prece? Como falamos anteriormente, não é nos aproximarmos de Deus? Sim, também. Mas tem um outro objetivo, que é apurar, depurar, tornar mais claro, mais límpido o nosso desejo, que a gente não conseguiu ainda. O Uhum. nosso desejo ainda é muito imediatista. O nosso desejo não é da felicidade. O nosso desejo é do orgulho ferido, Uhum. é de estarmos insatisfeitos com um ou com o outro, com esta ou aquela situação. Então, ainda estamos num momento de exigirmos os nossos direitos, os quais nós conhecemos muito bem, todos, Uhum. conhecemos todos os nossos direitos muito bem. Mas o nosso desejo de felicidade, o nosso desejo de nos aproximarmos de Deus, a gente ainda não tem. Então é preciso realmente que a gente purifique esse desejo, que a gente clareie isso em nossa mente. Então, eis aí um outro objetivo da prece. A gente precisa nortear o nosso desejo, para que a gente possa, aos poucos, porque, entendi tudo que você está falando, entendi essa história dessa psicosfera
que vai ficar ao meu redor por causa do meu pensamento, né? Essa imagem que vai ficar plasmada aí porque eu pensei isso ou aquilo. Entendi bem essa história do meu desejo que precisa ser norteado, mas então agora eu sei. E amanhã, já aprendi tudo hoje, amanhã na minha prece eu já vou fazer isso. Então aí, a partir daí, Deus vai atender as minhas súplicas. Será que vai ser assim? Vai depender do quanto é que nós já nos transformamos, do quanto é que nós já burilamos o nosso desejo. O que eu quero? Eu quero levar vantagem em tudo? Eu não quero ser contrariado ainda? Então, ainda não vou ter os meus desejos verdadeiros satisfeitos. Uhum. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo. Mas é preciso um exercício. Você acha que um atleta de ponta, de alta performance, atinge aquele nível com uma semana de treinos? Com certeza Claro que não. Claro que não. Né? Olha esses atletas olímpicos, quantos anos levam a vida inteira para conseguir, em um determinado momento, chegar à glória, ao apogeu, ao máximo. Olha, uma vida inteira por um momento. Um momento, é. Por um momento. E a gente quer, não, agora já entendi tudo sobre a prece, quando eu fizer a minha próxima prece, eu estarei preparado e Deus vai me atender. Uhum. Não é bem assim. Deus vai atender, sim, na medida das nossas necessidades. Mas precisamos, né, exercitar isso todos os dias, todas as horas, todos os momentos em que acharmos necessário. Não é apenas a nossa prece da manhã, a nossa prece da noite, a prece do dia, a prece na hora do alimento, a prece de... Não, isso é formalização. Sim, sim. Isso é formalização da prece. E não precisamos disso. A gente precisa entrar em sintonia com Deus, para que as nossas súplicas sejam atendidas. E isso não precisa de horário, né? A gente pode fazer em qualquer momento, vendo uma situação, assistindo alguma coisa, né? Num afazer. E isso, Emmanuel, nessa página de que ele fala de orações, lá no livro Pensamento e Vida, ele fala exatamente sobre isso, porque a oração não são apenas palavras articuladas. O nosso planeta ora, você sabia? Que a nossa Terra ora, faz a sua oração? Pois é, ela ora, que maravilha. Então, quando a Terra gira, olha só, a Terra não gira em torno do próprio eixo? Ela não gira em torno do Sol? Sim. De uma maneira certinha. É a prece da Terra. É um trabalho, olha, é um trabalho executado com perfeição, sem reclamar nada. É uma prece perfeita. É uma prece perfeita. Aí, você já prestou atenção no efeito das marés, dos oceanos? É a prece dos oceanos. O subir e descer das marés. Por causa de quê? Do trabalho da Lua. Da Lua, O trabalho da Lua. A Lua também ora. Então, isso é o trabalho. Você já reparou que as plantinhas, quando nascem, elas procuram a luz do sol? Sim. Sempre procuram a luz? Se você esconde, ela vira para o lado que o sol que tem luz. É o jeito que aquele magnetismo daquele serzinho tem de orar. Porque isso é divino, está em tudo.
Isso Sim. está em tudo. Isso é de Deus. Os animais, quando os cachorrinhos, os gatinhos ficam brincando aqui e acolá, naquela sua curiosidade, Uhum. é o jeitinho deles de fazer a sua oração. E os homens mais simples? Os homens mais simples também, que ainda não se preocupam com essa questão de estudar, de compreender Deus, de fazer prece, etc. Simplesmente trabalham, Uhum. sobrevivem. É a prece deles. Lembram do que Kardec falou a respeito do que é trabalho? Lembram? Kardec faz a seguinte colocação sobre o que é trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. E o trabalho é uma prece. O trabalho é uma prece. Então, é preciso a gente entender essas coisas. E o professor, quando está fazendo o seu planejamento, é uma prece. Quando o médico está pesquisando alguma coisa para uma determinada moléstia, como o momento Uhum. em que Uhum. vivemos agora, eles estão lá preocupados. Ah, eu tenho que rezar o Pai Nosso, tem que fazer. Não. Eles estão envolvidos buscando alguma solução para a questão do momento. É prece. Isso é prece. Então, a prece não se faz com palavras. Sim. Se agora você viu, lembra daquela pessoa que estava enferma no início da nossa fala? Uhum. Então, aquela pessoa está doente e a gente vai orar por ela. Aí a gente precisa articular palavras para pedir a Deus para ajudá-la? Não. Não. A gente não precisa de palavras. A gente simplesmente pode mentalizar aquela criatura. Mentaliza aquela criatura. Depois você imagina a essência divina a envolvendo. Uhum. A essência divina a envolve. Meu coração, a essência divina. O meu amigo, o meu irmão que está enfermo. Simplesmente deixe acontecer. Quando você fizer isso do fundo do coração, se sair do seu coração essa energia de vontade, de querer o bem dessa criatura, você não precisou articular uma palavra. Simplesmente você imaginou Deus, a sua essência envolvendo-nos, envolvendo aquela criatura. Que prece maravilhosa! É verdade. Isso é possível. Isso é possível. E, gente, vocês não imaginam quanta cura tem acontecido por simples gestos de compaixão. Uhum. Gestos, esse sentimento, a compaixão que uma criatura sente quando vê o sofrimento de alguém. Ela se apieda e gostaria realmente de ver aquela pessoa numa situação diferente. Então, essa compaixão cura, transforma. A pessoa sorri e não sabe por quê. Aí a gente fala assim, não é possível. Será que se eu fizer isso eu vou conseguir melhorar o fulano? Olha só, já vacilei. Já vacilei. Eu estou duvidando da minha capacidade. Jesus falou para nós. Vocês farão tudo o que eu fiz e muito mais. Então, nós podemos sim. Nós podemos sim. Aí vão falar assim, mas para curar é preciso que eu tenha um magnetismo, Uhum. que eu seja um médium de cura. Quem falou? Não, você não precisa ser médium de cura para curar as pessoas, não.
Basta ter bom coração, boa vontade e confiança. Confiança em Deus. Porque se você não é um magnetizador, se você não é um médium de cura, mas se for importante que aquela criatura fique curada, a espiritualidade superior que está vendo o que você está plasmando, qual é a sua real intenção, ela vai suprir todas as nossas necessidades, as nossas falhas, as nossas deficiências magnéticas. Eles vão suprir e vão jogar para aquele necessitado tudo que ele precisa para melhorar. Sim. Então a gente pode curar as pessoas, sim. A gente pode aliviar as dores, as dores físicas, as dores morais. Mas é preciso que a gente queira. É preciso que a gente confie nisso. Porque se a gente não acreditar, a gente vai ficar sempre pedindo para alguém colocar o nome nosso ou o nome de algum conhecido lá na casa espírita. Marta, bota o nome da mamãe lá, que ela tá tão bonitinha. Bota o nome dela lá. Não que a gente não vá botar, a gente vai e deve. A gente deve fazer isso sim, mas vamos pensar em nós. Ah, eu não estou bem hoje não. Eu vou pedir para a Marta fazer uma prece. Então é mais que nunca eu preciso, né, me recolher no meu canto, no meu aposento interior. Respiro fundo, desabafo primeiro na matéria, jogo tudo para fora. Aí converso com Deus. Mas eu preciso me recolher. Eu preciso entender esse esquema todinho para que a gente consiga chegar lá. Então, meus amores, o tema é vibrante, é gostoso, mas o nosso tempo chegou, né? É verdade. Eu gostaria muito de falar com vocês mais. Mas olha, confiem. Confiem. Na dúvida, lembrem de Jesus. Se você não souber como fazer, ore assim. Pai nosso que estás no céu. Então, aí vocês sabem todo o resto. Façam uma vez, duas. Vocês não vão entender o que as palavras do mestre quer dizer, mas façam, porque não serão as palavras, mas sim a energia que sairá do fundo do seu coração, né? A imagem que vai ficar para a espiritualidade e vai contagiar a tantos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Marlene. Muito obrigada mesmo. E eu espero assim que todos, né, que nos assistiram agora possam levar esse material para desenvolver durante a semana, né? E eu tirei a seguinte conclusão: a gente não tem que ter medo de fazer prece, é uma coisa que a gente vê no nosso movimento, né? Quando você fala, fulano, faz uma prece, a pessoa, eu? Fica apavorada, né? Passei por isso muito tempo. Mas, de fato, foi o que você disse, a receita é muito fácil para ser aplicada, é falar o que está no coração. Eu posso não saber aquelas palavras todas bonitas, aquela coisa toda, mas se eu usar o que está aqui dentro, que é sincero, é o suficiente. Né? Muito obrigada. Você vai ter, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de estarmos juntos de novo lá na casa, e aí a gente vai falar mais sobre isso. Tá bom? Se Deus quiser. Obrigado. Então tá. Nada, eu que agradeço. Eu vou então pedir para você fazer a prece. Antes disso, eu só queria agradecer a todos que nos assistiram, né? Que não deixem de estar conosco nesses encontros virtuais. E também às mães, uma boa noite, né? Finalizando esse dia tão especial. Muito obrigado, Arlen. Pode fazer a nossa prece, tá? Eu que agradeço. E nesse instante, nós vamos lembrar do retrato de mãe
quando o nosso irmão se encontrava sofrendo, angustiado, arrependido, mas ainda cheio de raiva. Aquela mãe de Jesus, chamou a Judas de meu filho. E é para Maria, para as mães, que hoje vamos render graças a Deus pela bênção da maternidade, pela bênção de nossas vidas, por tudo que somos. Mãe, obrigado pela vida que nos proporcionaste, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos para nos aprimorar, para buscarmos cada vez mais a luz que nos chega radiante nesta doutrina consoladora através do amor divino de Jesus. Obrigado, mãe. Obrigado pela dedicação. Obrigado, mãe, pelo conforto, pelo aconchego. Obrigado, mãe, pelo apego. Apego do bem, apego do amor. Obrigado, mãe, que nos ensina a suportar a dor. Obrigado, mãe, pela paz que nos ensina cada vez mais a seguirmos radiante nesta luz do Mestre Jesus. Obrigado, divino amigo. Obrigado, Pai. Obrigado aos amigos espirituais por mais este dia. Conforta-nos e esclareça-nos cada vez mais. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, tá? Uma boa noite para todos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tempinho.